Maria de Jesus, pregadora da verdade. Mais uma vez a gente estamos entrando na Bíblia para nós ler versículo. E o tema da mensagem de hoje, meus ouvintes, meus irmãos, quando Deus fala, sobe aqui, que foi os dois testemunhos que subiu, né? Subiu ao céu. Então, esses dois testemunhos é o testemunho, os dois testemunhos de dentro de Apocalipse. Então, nós estamos trazendo essa mensagem da Bíblia. Meus ouvintes e meus irmãos, prestem muito atenção, porque essa palavra Deus vai revelar hoje para nós muita palavra que está dentro desse versículo, tá bom? Vamos começar. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante. Depois disto, deram-me uma caniço semelhante, uma vara de medir, e me disseram que fosse medir o templo de Deus, incluindo o pátio inteiro, onde fica o altar, e contas-se o número de adoradores. Então Deus deu para João um caniço semelhante uma vara e mandou João medir o pátio inteiro, aonde estava também o altar, e contasse dentro desse pátio os adoradores. O que eu quero falar para meus ouvintes e para meus irmãos, esse pátio que Deus pede para João medir era o templo quando estava em pé. E Deus pede também para eles contar os adoradores, porque nem todo mundo que se encontrava ali dentro daquela congregação, que era a igreja, era os adoradores de Deus. Nem todo mundo. Tinha muitos adoradores de Deus e tinha muitos que não fazia a vontade do Pai. Então foi por isso que ele pediu para João também contar os adoradores, tá? E esse templo era o templo que Deus mandou Salomão fazer. A gente sabe que o templo de Salomão caiu, mas novamente Deus pediu para homem levantar o templo. E o templo foi construído novamente. Então é esse templo que Deus pede para João medir. Então vamos ver mais mensagem, palavra. Versículo 2 do Apocalipse 11. Mas não meça o pátio externo. Disseram-me, porque ele foi entregue às nações. Elas pisarão a cidade santa durante 42 meses. Aí Deus pede, não meça o pátio externos, porque tinha outro pátio que Deus pediu para João não medir, porque esse pátio ia ficar entregue, todo o povo, por 42 meses. Esse pátio ia ficar entregue às nações, né? E essas nações, quando Deus fala para João não medir, 42 meses, se vocês pegarem e fazerem a conta, dá 3 anos e meio, que era o povo que ia fazer o quê? Ia entrar com a greve, né? Ia entrar com a destruição de Jerusalém, que era os romanos. Os romanos era a guerra que os romanos ia entrar para destruir Jerusalém. Que nós estamos falando dos testemunhos. Os dois testemunhos ele estava dentro da tribulação. Vamos ver mais palavras. E eu darei poder às minhas duas testemunhas para profetizar 1260 dias, vestidas de saco, de pano de saco. E ele, o Senhor Deus, ia dar poder. Esses dois testemunhas por 1260 dias. E esses dois testemunhos de Deus estava vestido com pano de saco. Era dois homens que estavam dentro da tribulação. Meus ouvintes e meus irmãos, eu vejo vários homens hoje, pastor, homens, mulher,
falando que esses dois testemunhos ainda vêm por dia de hoje, quando a tribulação começar. Um fala que é Elias que vem, outros falam que é Moisés, outros falam que é Enoque, e estão esperando esses dois testemunhos vir por dia de hoje, porque o homem, eles esperam a tribulação por dia de hoje. Mas não, deixa eu falar para meus ouvintes e para meus irmãos, nada mais é por dia de hoje. Esses dois testemunhos teve dentro de Apocalipse, que foi a tribulação do ano 70. Do ano 70, esses dois testemunhos estavam lá. Não pode ser Moisés e nem pode ser Elias, porque quando Cristo veio, a gente sabe que em Malaquias tem uma passagem que fala que Elias vinha antes, né, do grande dia terrível do Senhor. Elias vinha e veio, que Elias estava no corpo de João Batista, a carne era de João Batista, mas o espírito era de Elias. E a Bíblia não tem relato, nem canto nenhum, que Elias vinha aqui para a terra duas vezes, não. Jamais a Bíblia traz relato que Elias vinha para aqui para a terra duas vezes. Só tem um relato de Malaquias, que antes do grande dia terrível do Senhor, mandaria Elias. Então Elias veio, tá, meus amigos? Estou explicando muito bem explicado para a gente entender a mensagem, a palavra de Deus, para a gente não ficar enganado mais, tá? Vamos ver mais palavras. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais colocados diante da terra. Todo aquele que tentar fazer-lhes qualquer mal será morto. Então, essas duas testemunhas, Deus tem esses dois testemunhos como duas oliveiras, tá, meus ouvintes? Para Deus, esses homens é como duas oliveiras, porque eles iam ficar dentro de Israel, não ia sair como não saiu. E dois cartiçais. O que é cartiçais? Cartiçais, a gente sabe que era um lugar, era um negócio que acende vela, né? Que acende vela cartiçais. Tem até 7 lugares que bota as velas para acender vela. Como Deus trata esses homens como cartiçais, Deus está falando que deles tem poder, deles saía fogo, né? Vamos ver mais palavras. Continuando o versículo 5 do Apocalipse 11. Será morto pelo fogo, que sairá de suas bocas, e assim deverá morrer qualquer pessoa. Tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos? Que tenha intenção de lhes causar dano. Por que eu estou falando que esses homens, Deus trata esses homens com duas oliveiras ou como dois cartiçais, né? Olha aí a palavra revelando que eles tinham poder de abrir a boca e sair fogo. E sair fogo da tua boca. Para qualquer uma pessoa que tivesse intenção de chegar perto deles e fazer mal para esses dois homens. Então eles abriam a boca e saía fogo e ele mataria aquelas pessoas que queria fazer mal. E qual é o fogo que sai da boca desses dois homens, que é dois profetas de Deus, que Deus preparou esses dois homens com grande e muito poder para ficar dentro da tribulação do ano 70, né? Então, o fogo que sai da boca desses dois homens foi poder que Deus deu para eles falar, quando eles falar o que eles quisessem falar, acontecer, né? Se eles pedissem para Deus mandar praga, as pragas caíam, né? Se eles falassem por Senhor Deus, para secar o rio, o mar ou o rio secaria. Se pedissem para parar de chover,
ia parar de chover. Porque a gente sabe que dentro de uma tribulação, essas coisas iam acontecer, né? Ia acontecer porque era destruição. Se é destruição, ou ia secar, secava rio, ou vinha muita chuva para alagar, né? Então eles tinham grande poder. Vou ver mais palavras. Esses homens têm poder de fechar os céus para que não caísse chuva durante o tempo que profetizarem, de transformar os rios e os oceanos em sangue. Tá vendo, meus ouvintes? Eles tinham poder de secar o céu, de fechar o céu, né? E não chover mais. Eles tinham poder também de fazer ou o rio ou o mar, as águas virar sangue, né? Olha o poder que esses dois homens tinham. E eles pregavam a palavra de Deus. Foi dois homens que eram testemunho de Deus, que Deus deixou dentro de Israel no ano 70, para pregar a mensagem de Deus. Que palavra de Deus ele pregava? Ele pregava que Cristo veio como homem, foi judiado, foi maltratado, levaram para a cruz, né? Era essa palavra que eles falavam para os próprios judeus, que foi eles que matou o Senhor Deus, né? Mas né, estava na tribulação, muitas coisas iam acontecer para que Deus vingasse, né, a morte dele e daqueles homens, dos profetas, dos discípulos, das mãos dele. Então era essa mensagem que aqueles dois homens pregavam, porque eram as duas testemunhas. Vamos ver mais palavras. Continuando no versículo 6. E de enviar sobre a terra todas as espécies de praga, tantas vezes quantas eles quiserem. E eles enviar para cima da terra todo tipo de praga, quantas vezes eles quisessem. Então isso era o fogo que saía da boca dos dois testemunhos. Era a palavra, era como ele pedia o Senhor Deus. Qualquer coisa que eles pediam, principalmente as pragas, Deus mandava. Era esses dois testemunhos que estava vestido de pano de saco dentro de Apocalipse, que foi a tribulação do ano 70. Vamos ver mais palavras. Versículo 7, capítulo 11 de Apocalipse. Quando completarem seu testemunho solene, a besta que sairá do abismo insondável vai declarar guerra a eles, e ela irá vencê-los e matá-los. Tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos? Quando completasse a pregação insolene desses dois testemunhos, a besta que sai do abismo ia matará eles dois, declarar guerra com esse. Vencer e matá-los. Com esses dois testemunhos. E a besta que sai do abismo ia vencer essa guerra e ia matar esses dois testemunhos. Todo mundo sabe que está em Apocalipse, só não sabe quem não lê Apocalipse, porque tem muita gente que não lê Apocalipse, mas todo mundo que lê Apocalipse sabe que nessa passagem que nós estamos trazendo dos dois testemunhos, quem mata esses dois testemunhos é a besta. Quem é a besta? O falso Cristo, que o povo espera esse falso Cristo por dia de hoje. Se a gente ler essa palavra dos dois testemunhos, vocês vão ver. Puxa no Google aí, vê quem foi que matou esses dois homens. Quem matou esses dois homens, que era o testemunho que estava em Israel no ano 70, foi o falso Cristo. É só puxar no Google aí, vai ver quem era o falso Cristo. Que o falso Cristo foi o César Nero. Foi ele que matou esses dois testemunhos. E esses
esses dois testemunhos que nós estamos trazendo um relato para vocês, meus ouvintes e meus irmãos, foi Paulo, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Quem matou o apóstolo Paulo e quem matou o apóstolo Pedro foi o César Nero, o falso Cristo de dentro de Israel do ano 70. Deus levantou 3 homens maus para trazer a destruição de Israel no ano 70. Foi Deus que levantou, porque o homem rejeitaram Deus o tempo todo, não foi todos, né? Eu não digo que foi todo mundo dentro de Israel, não. Muitos aceitaram, né? Viver ao lado do Senhor Deus, mas muito. A metade do povo rejeitaram o Senhor Deus, mataram os profetas, mataram os discípulos, mataram os santos, né? Mataram os servos dele e perseguiram o Senhor Jesus Cristo, então levaram ele para a cruz e mataram também. Então, esses 2 homens que Deus preparou, foi os 2 testemunhos. E Deus preparou 3 homens cruel para fazer a tribulação. E um desses homens cruel foi o César Nero, que matou esses 2 profetas. O César Nero, ele é um da cabeça, daqueles da cabeça que foi golpeado de morte. E um foi esse César Nero. Tá bom? Vamos ver mais mensagem. Versículo 8, capítulo 11 de Apocalipse. E os corpos deles ficaram expostos na rua principal da grande cidade, a cidade convenientemente descrito como Sodoma ou Egito, o mesmo lugar onde o seu Senhor foi crucificado. Então, esses 2 homens ficou exposto. O que é exposto? Largado na rua, né? Na rua, como? E nessa rua leva o nome de Sodoma, né? Sodoma o Egito, essa rua. E esses 2 homens ficou lá expostos nessa rua. Então a gente vai ver agora a multidão de gente que não gostava desses homens. Por que não gostava desses homens? Meus ouvintes e meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Vocês já viram o povo ímpio gostar de nós, meus irmãos, que somos os servos de Deus, que somos o povo de Deus, os escolhidos de Deus? Vocês já viram? Deus foi rejeitado. Imagine nós, meus ouvintes, meus irmãos. Ninguém gosta de nós, não, meus ouvintes. Somente o Senhor Deus e os irmãos que estão no nosso lado, né? A gente é rejeitado também, meus ouvintes, meus irmãos. Nós não somos rejeitados pelo povo de Deus, não. Mas pelo povo ímpio que não quer nada com Deus, nós somos rejeitados, sim. Jesus foi rejeitado, os servos dele foram rejeitados, né? Os profetas foram rejeitados, os discípulos foram rejeitados. Todo mundo que seguia Cristo foi rejeitado. Esses 2 homens também, que é os 2 testemunhos, foi rejeitado também. O povo não gostava deles, não, achava eles loucos, porque quando eles abriam a boca, que eles clamavam a Deus, Deus ouvia a voz deles e algo acontecia, as pragas desciam, rio secava, o céu fechava para não chover mais, né? As pragas vinham. Então era por isso que o povo não gostava dele. Os servos de Deus gostavam dele sim, mas o povo ímpio não, rejeitava ele. Olha a palavra. Versículo 9, capítulo 11 de Apocalipse. Durante 3 dias e meio, ninguém terá licença para sepultá-los, e gente de todos os povos, tribos, línguas e nações se amontoará em volta deles. Tá vendo, meus ouvintes? O pessoal, ele não tinha licença para sepultar esses 2 homens, não, que era os testemunhos, né, de Deus. O povo não queria
né, pegar aqueles 2 homens e enterrar. Aqueles 2 homens ficou exposto, né? Ficou exposto na rua, bem onde Cristo foi sacrificado. Onde Cristo foi sacrificado, aonde colocaram a cruz de Cristo e sacrificaram Cristo, aqueles homens ficaram naquela mesmo lugar, naquela mesma rua ficou aqueles homens. E o povo se reunia perto desses homens para fazer o quê? Para trocar presente, para fazer festa, né? Para zombar desses 2 homens, né? Vamos ver quem foi o povo. Línguas, né? Todos os povos, tribos, línguas e nações Tribos, se amontoará em volta deles. tribos, línguas e nações. Esse foi o povo, né? Tribos, línguas e nações. Nações, quando fala as nações, foi muita gente de muitas nações. E quando fala tribo, meus ouvintes e meus irmãos, vocês entram no Google, faz uma busca lá dentro de Israel, não existe mais tribo lá. A tribo foi só quando Cristo veio e ainda ficou a tribo lá. Olha que dentro da tribulação, o povo da tribo, quando fala tribo, meus ouvintes, não era ali aquelas casas que era feita tipo uma tribo, não foi as casas, foi o povo das tribos que saiu para zombar desses homens, né? Tribo, língua e nações saíram para zombar desses homens, trocar presente, fazer festa, né? Porque aqueles homens para aquele povo estavam fazendo mal para ele, porque aqueles homens eram o homem da confiança de Deus, dois homens que Deus preparou para a tribulação, né? Que eram os 2 testemunhos. Então, para aquele povo, aqueles homens eram mal, porque Deus obedecia quando eles abriam a boca, que eles pediam algo para Deus. E Deus enviava. E dentro da tribulação, era só a tribulação, era destruição. Então, tudo que aquele homem abria a boca era para destruição mesmo. Era para tribulação mesmo, era vingança de Deus. Por causa do sangue do povo dele que derramaram ali dentro de Israel, o sangue de profeta, de discípulo, de servo e do próprio Deus, né? O sangue do próprio Deus foi derramado dentro de Israel. Então aquilo ali foi vingança mesmo. E Deus deixou 2 homens com muita autoridade dada por Deus para fazer e pedir Deus enviar mesmo as pragas. Vamos ver mais palavras. Versículo 10 do capítulo 11 de Apocalipse. E as pessoas em toda parte se alegrarão, trocarão presentes entre si e darão festa para comemorar a morte dos 2 profetas que tinham atormentado os que habitam na terra. Você está vendo, meus ouvintes? Eles trocariam presente, eles faziam festa, né? Porque dizer que aqueles 2 profetas tinham atormentado ele. Por que tinha atormentado ele? Porque não queria nada com Deus, não acreditava em nada, né? Era um povo do coração duro. Então, para ele, aqueles profetas estavam atormentando eles. E eles ficaram alegres, fazendo festa e tudo, quando aqueles profetas estavam com os corpos, né? Estirados no chão, meus ouvintes, meus irmãos. Mas o povo de Deus não, o povo de Deus se sentiu triste, porque conhecia o Pedro e conhecia Paulo. Foi esses 2 profetas. Puxa no Google aí, meus ouvintes. Vê quem foi que matou esses 2 profetas dentro de Israel quando teve a tribulação no ano 70. Puxa no Google, para vocês aprenderem também a palavra de Deus, para vocês ficarem cientes. Foi esse César Nero, ele foi tão cruel, meus ouvintes, meus irmãos, que quando pegou fogo lá dentro de Israel, ele jogou a culpa todinha para os servos de Deus. E começou a perseguição do povo de Deus. A perseguição já teve.
dele, meus ouvintes, meus irmãos, do povo de Deus. Foi no ano 70 e começou por esse César Nero, tá? César Nero foi que começou toda a perseguição. Muito servo de Deus foi morto dentro de Israel, nesse do ano 70. Vamos ver mais palavras. Versículo 11 do capítulo 11 do Apocalipse. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida procedente de Deus entrou neles, e eles se levantaram, e caiu grande temor sobre aqueles que os viram. Então, quando foi com 3 dias e meio que esses profetas que o falso Cristo tinha matado esses 2 profetas, teve uma voz, sobe aqui. E o Espírito de Deus tomou esses 2 homens, que foi as 2 testemunhas, e foi levada para o alto céu, para onde estava o próprio Deus. Vamos ver mais palavras. Versículo 2 do capítulo 11. Então uma forte voz bradou do céu: Subam aqui. E os 2 profetas subiram ao céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos os contemplavam. Tá vendo, meus ouvintes? Uma forte voz falou: sobe aqui, subas aqui. E os 2 profetas subiu. E aqueles povo que estava contra Deus, aí eles começaram o quê? Contemplar. Começaram a ficar alegres, começaram a contemplar, porque aqueles 2 profetas foram levados ao alto céu. Tá, meus ouvintes? Mas olha o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com esse povo que era contra os princípios de Deus. Versículo 3 do capítulo 11 de Apocalipse. Na mesma hora, houve um violento terremoto que arrasou 1/10 parte da cidade e deixou 7.000 mortos. Tá Então, vendo, tá vendo, meus irmãos, tá vendo, meus irmãos? Né? E todos que estão me ouvindo. Só foi os profetas, os 2 testemunhos. Foi levado ao céu, o que foi que veio? Um forte terremoto. E matou 7.000 pessoas naquela hora. Só foi os 2 testemunhos subir, aí veio esse terremoto e matou 7.000 pessoas dentro, porque era a tribulação. Lê Apocalipse nessa passagem que nós estamos trazendo para vocês verem que assim que os 2 testemunhos sobem, o que é que vem. Mas isso já aconteceu, meus ouvintes, meus irmãos. Isso não vai acontecer mais, meus ouvintes e meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Encerrando aqui o capítulo 13, versículo 13 do capítulo 11 de Apocalipse. Arrasou 1/10 parte da cidade e deixou 7.000 mortos. Arrasou, Então, né? Arrasou uma dessa parte da cidade e deixou 7.000 mortos. Vocês estão vendo? Cada um dos que foram deixados com muito medo deram glória a Deus do céu. Com aqueles que foi deixado, quando eles viram a cidade sendo destruída, né, e muitos morrendo, eles já lembraram de Deus e começaram a dar glória, mas foi tarde demais, porque a tribulação já estava ali, né, já estava acabando com tudo ali, principalmente matando milhões, né, matando 7.000 pessoas, né. Tá vendo, meus ouvintes, meus irmãos, que muito Apocalipse já está para trás. Não adianta nós ficar teimando dizendo que vai vir, porque não vai, meus ouvintes, meus irmãos. Vamos ver mais palavras. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Então ouvi outra voz chamando do céu: sai dela, Nós meu já povo. estamos em Apocalipse também, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Mas aqui já é outra passagem da Bíblia em Apocalipse. Escuta também, que é muito bom para a gente aprender. Então ouvi outra voz chamando do céu: sai dela, meu povo. Não tornem, não tomem parte
nos seus pecados, senão vocês serão castigados juntamente com ela. Aqui, meus ouvintes e meus irmãos, aqui que fala, sai dela, meu povo, ou senão vocês vão tomar posse dos pecados, né? Dos pecados com ela, aqui já é o templo, tá, meus ouvintes? Aqui foi o anjo, quando Deus mandou vir brandar e dizer para aquele povo dentro de Israel, para sair de dentro da congregação, que era o templo de Salomão, que aí o anjo brandou e disse, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que vocês não caiam no pecado que ela está trazendo e preparando, para que vocês não venham também, né, cair nesse pecado. Tá vendo, meus ouvintes? É o templo, é as igrejas. Vocês querem saber o que é, meus ouvintes? Porque o anjo tá mandando o povo sair de dentro da igreja. Não é? Foi lá dentro de Israel, quando aquela igreja estava em pé, que hoje não está. Hoje só tem os muros da lamentação. Agora, meus ouvintes, se aquele templo grandão, que era grande, era a casa de Deus, é a igreja que Jesus falou que ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra em pé, e caiu essa igreja, e Deus estava mandando sair de dentro daquela igreja, sai dela, povo meu. E hoje, essas igrejas de hoje, né, essas casas de oração de hoje, Deus também não está mandando vocês saírem, nós saírem de dentro dessas casas de oração, não. Sai dela, povo meu, para que vocês também não sejam, né, culpado dos pecados. Sai dela, povo meu. Será que Deus também não está mandando a gente sair de dentro dela, não? Tá sim, meus ouvintes, tá sim. Deus está pedindo para a gente sair dessas casas de oração. Sai dela, povo meu. Vamos ver mais palavras. Versículo 5, no capítulo 18 de Apocalipse. Porque os pecados da Babilônia se amontoaram até o céu, e Deus está pronto para julgá-la pelos seus crimes. Sai dela, povo meu, para que não lhe corra também, para que não lhe corra também as pragas, né? Para que não lhe corra as pragas. Sai dela, povo meu, sabe, meus ouvintes? Para que não lhe corra, para que vocês não sejam culpadas do pecado e para que não lhe corra. É que fala, porque os pecados da Babilônia se amontoaram até ao céu, e Deus está pronto para julgá-los pelos seus crimes. Porque o pecado da Babilônia amontoou que chegou até o céu, e Deus está pronto para julgar pelo seu crime. Meus ouvintes, vocês sabem o que é Babilônia? Babilônia é essas casas de oração. Olha o que Deus fala, sai dela, sai dessa Babilônia aí, porque o pecado delas mutuou, que chegou até o céu, e Deus está preparado para julgar por os seus crimes. Vocês sabem o que é Babilônia, meus ouvintes, meus irmãos? Babilônia, que Deus está mandando sair dela, povo meu, é essas casas de oração aí. Eu já vi o povo da Adventista falando que a Babilônia é lá onde o Papa fica, né? É lá no lugar do que o Papa fica, que é o Vaticano. O Vaticano estão dizendo lá, os adventistas, que é lá que é a Babilônia, que é também a igreja católica, que é a Babilônia. Por adventista, eu não tenho raiva de ninguém não, meus ouvintes. Às vezes fala da Maria, fala tanto de pastor, fala tanto do povo da adventista, fala tanto, eu não tenho raiva. Às vezes eu pego assim, meus ouvintes, para que Deus também venha despertar esses homens, acordar pastor, diácono, presbítero, preparar, abrir os olhos dele, né? Abrir a mente dele, tirar o véu de Moisés, revelar a palavra para eles, para que eles também venham trazendo a palavra de Deus, igual Deus quer a palavra de Deus que seja semeada na terra.
né? Mas eu vejo os pastores da Adventista dizer que a Babilônia é também a Igreja Católica, que o povo de Deus está dentro da Igreja Católica. Então quer dizer, se a Igreja Católica, Deus fala, sai dela, povo meu, se a Igreja Católica, que é a Babilônia, então só é lá que está o povo de Deus, dentro das congregações, das outras congregações. Não tem povo de Deus não, meus ouvintes, meus irmãos. Só tem povo de Deus dentro da Igreja Católica, né? Olha aí, se o povo da Adventista fala que é a Igreja Católica, que é lá no Vaticano, que é lá no Papa e é da Igreja Católica, quando Deus envia o anjo para dizer, sai dela, povo meu, quer dizer que o povo de Deus só está dentro da Igreja Católica, dentro dessas congregações, não tem povo de Deus, não. Olha o erro do povo aí, meus ouvintes, meus irmãos. Quando Deus fala, sai dela, povo meu, é dentro de todas as congregações, porque por toda parte tem o povo de Deus, tem o servo de Deus, meus ouvintes, meus irmãos. Tá? Por toda parte, meus ouvintes, meus irmãos. O que eu quero falar para meus ouvintes, para meus irmãos, vamos ler Bíblia, pega Apocalipse, vamos ler Apocalipse, porque Apocalipse, ele nos ensina tanta palavra boa de dentro, né? Nos ensina toda a verdade, tira o medo do nosso coração. Todo mundo está dizendo que é final de tempo. Mas Deus fala o quê? O que é que Deus fala? Que a praga cai, mas a desobediência do homem é que a praga cai. Se o homem parasse de ser desobediente, Deus ia parar também de estar enviando as pragas, de estar deixando acontecer no mundo o que está acontecendo, que é o quê? Né? A gente vê que a terra tremendo, né? A gente vê também o mar tomando vários lugares. É mole a desobediência do homem que as pragas caem. Que as pragas caem, meus ouvintes e meus irmãos. Tá, meus ouvintes, meus irmãos, puxa o Google aí, puxa aí para vocês ver, quando fala dos dois testemunhos, quem foi que matou os dois testemunhos de Cristo? Quem matou esses dois testemunhos foi o César Nero, foi um falso Cristo, meus ouvintes, meus irmãos, né? Pega aquele nome quando Cristo fala, quem tiver sabedoria, calcule a marca ou o número da besta, que é 666, que é a marca, é o nome de um homem. Pega aí para vocês verem, puxa aí Apocalipse nessa passagem, e vocês puxam no hebraico, né? Puxa e vocês lê no hebraico, para vocês verem que quando traz o nome desse homem, César Nero, no hebraico, dá 666. No hebraico, meus ouvintes, faça isso. Tanta gente sabida que tem em cima desse planeta Terra, tanto homem formado, tanta mulher formada, com a leitura tão grande, com a sabedoria que Deus dá tão grande, e o povo não faz isso para saber quem foi o falso Cristo, né? Para saber quem foi esses três homens que Deus levantou para acabar, trazer a tribulação no ano 70. Ô, meus ouvintes, meus irmãos, eu que sou analfabeta, não sei ler nada, né? Mas às vezes eu puxo, dá para entender, dá para mim entender que é o César Nero. E por que vocês não? Foi três homens, foi o César Nero e teve mais dois, né? Teve o Tito e teve o Vespasiano. Foi esses três homens maus que Deus levantou para trazer a tribulação, filho do diabo mesmo, né, meus ouvintes, meus irmãos? Puxa no Google para você ver quem foi que mataram os dois testemunhos. Quando você vê quem foi o homem que matou os dois testemunhos, foi ele que foi o falso Cristo. Os dois testemunhos é Paulo, e os dois testemunhos é Paulo e Pedro. Ô, meus ouvintes, meus irmãos, eu paro aqui, fique com Deus, me perdoe se eu errei alguma palavra, tá, meus ouvintes, meus irmãos? Eu me esforço muito para a gente vir aprender a palavra de Deus junto, tá? Fique com Deus e Deus abençoa cada um.